1 aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vamos repetir só essa última frase do verso 7, 1 Coríntios 5, verso 7, última parte. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém e amém. Então, irmãos, nesse final de semana, nós estivemos comemorando o que chamamos de a paixão de Cristo. Uma semana onde trazemos à memória o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo e a sua ressurreição. E a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre este tema. E eu queria falar um pouco sobre esse tema da paixão de Cristo, de seu sofrimento, de sua morte e de sua ressurreição. Cristo, irmãos, a Bíblia nos ensina que ele não apenas sofreu no corpo, mas ele também sofreu na alma. O sofrimento de Cristo não foi meramente um sofrimento físico, um sofrimento corpóreo, foi também um sofrimento interior, um sofrimento espiritual. Quando se aproximava os dias da morte de Jesus, em João, no capítulo de número 12, no versículo de número 27, nós lemos as seguintes palavras: agora está angustiada a minha alma. Jesus passou por angústia de alma, um sofrimento na alma. Isso antes do Getsêmani, ele já descreve esta situação de sofrimento interior. Quando no Getsêmani, no capítulo de número 26 de Mateus, no versículo de número 37, Jesus profere as seguintes palavras: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Verso 38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, a sua alma enfrentou um sofrimento extremo. Sofrer até a morte significa enfrentar um intenso, profundo e extremo sofrimento em sua própria alma. E o capítulo 22 de Lucas também nos mostra que Jesus chegou a um intenso sofrimento, ao ponto do escritor descrever as seguintes palavras, no capítulo 22 de Lucas, no versículo 44, e estando em agonia, orava intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Um intenso sofrimento, um profundo sofrimento, não apenas físico, não apenas no corpo, mas também na sua própria alma. Então, portanto, o sofrimento de Jesus tem como ápice a cruz, mas esse sofrimento já foi bem anterior, não apenas no corpo, mas na alma. E aí, diante de versículos como este, diante de uma descrição tão intensa de sofrimento, nós perguntamos: por que Jesus precisou sofrer tão intensamente no corpo e na alma? E a Bíblia nos responde, irmãos: este sofrimento foi necessário para que o nosso corpo e a nossa alma fossem redimidos, para que a minha alma, para que a sua alma pudesse receber remissão, redenção. Foi necessário que Jesus enfrentasse o sofrimento na própria alma. Então, através do sofrimento de Cristo, o meu corpo, mas não apenas o meu corpo, a minha alma encontra remissão, redenção. Louvado seja o nome do Senhor.
um estudioso da Bíblia, ele disse assim: pecamos na alma e no corpo. Assim Cristo, o fiador, tinha de sofrer em ambas as partes, a fim de pagar o preço suficiente do resgate, a justiça divina, e para redimir a alma e o corpo. A alma e o corpo de um crente verdadeiro é redimida, porque o sofrimento foi executado através da obra de Jesus. Por que tanto sofrimento? Para que os nossos pecados fossem plenamente punidos. O sofrimento de Cristo, portanto, irmãos, descreve não apenas a redenção do meu corpo e da minha alma, mas também a punição dos nossos pecados. Há uma expressão em Mateus, no capítulo de número 27, bem conhecida, mas eu gostaria de repetir essa leitura. Quando Jesus na cruz, Mateus 27, versículo 46, quando ele profere as seguintes palavras, ele diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse texto, irmãos, nós vemos a descrição do abandono que Jesus sofreu. Jesus sofreu, e um dos aspectos do sofrimento de Jesus foi o abandono de Deus. Não apenas um sofrimento físico, mas um sofrimento espiritual e interno. E estas palavras descrevem exatamente esse aspecto do sofrimento interno. A dor que Jesus está sofrendo na cruz não é apenas uma dor física, não é uma dor meramente corpórea, é uma dor espiritual, é uma dor interna, é a dor de receber a punição do abandono de Deus. Naquele instante, Jesus então, Deus o Pai estava suspendendo por algum tempo a presença favorável da graça, do consolo e da felicidade sobre Jesus, para que Jesus sofresse toda a punição das nossas dívidas. Jesus estava ali nos substituindo e nos representando. Ele estava ali no lugar de um pecador que merece o abandono de Deus, que merece a punição pelos pecados, mesmo não tendo pecado. Ele assumiu o nosso pecado, e nele o nosso pecado é punido. Daí a descrição de tão intensos sofrimentos, porque os sofrimentos de Cristo, antes e durante a cruz, garante a plena punição dos nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo também nos descreve um outro aspecto, porquê de tanto sofrimento. Em terceiro lugar, para que fôssemos libertos de toda a maldição. É o que o apóstolo Paulo afirma em Gálatas, no capítulo 3, no versículo de número 13, está escrita as seguintes palavras: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Portanto, meus amados irmãos, o que aprendemos através da mensagem do Novo Testamento, aprendemos sobre o sofrimento. O que aprendemos sobre o sofrimento de Cristo através do Novo Testamento? Aprendemos que o sofrimento foi necessário, foi um sofrimento intenso, não apenas corpóreo, não apenas físico, mas um sofrimento interior, na alma, no espírito, para que este sofrimento recebido por Cristo garantisse remissão do nosso corpo e da nossa alma, punição dos nossos pecados e libertação de sobre nós de toda maldição. Por isso que o apóstolo Paulo pôde escrever em Romanos capítulo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele precisou passar
por todo este intenso sofrimento para garantir redenção, libertação e livramento de toda maldição. Mas o que aprendemos também no Novo Testamento é que ele não apenas sofreu intensamente, que ele não apenas morreu pendurado numa cruz como maldito, mas o que aprendemos também no Novo Testamento é que aquele que morreu e que foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou em glória. E o que o Novo Testamento nos ensina é que Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Pai e pelo seu próprio poder. Isso é extraordinário, irmãos, porque o próprio Jesus é responsável pela sua ressurreição. O Pai o ressuscitou, mas o próprio Filho o ressuscitou como pessoa divina, como Deus poderoso. Este ensino é afirmado para nós, por exemplo, em Romanos, no capítulo 6, no versículo de número 4, nós lemos: Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. É pela glória do Pai que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. E Atos, no capítulo de número 2, no versículo de número 24, nós lemos: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Deus ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, mas o próprio Jesus, pelo seu poder, é responsável pela sua ressurreição. Ele mesmo havia dito isso, por exemplo, em João, no capítulo de número 2, no versículo de número 19, nós lemos o seguinte: replicou-lhe os judeus em 40, versículo 19, Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. E no versículo 21, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Ele mesmo profetiza dizendo que se o seu santuário, o seu corpo fosse destruído, ele mesmo em 3 dias o reergueria, o levantaria. Portanto, Jesus está anunciando o seu poder a partir da sua natureza divina, e como Deus, ele mesmo levantou o seu corpo da morte. O Pai agiu e Deus o Filho agiu. Isso também é lido em João 5:21. Observe, por favor, na sua Bíblia. João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ele é o Filho, e como Filho de Deus, ele ressuscita a quem ele quer. E naquele terceiro dia, ele quis ressuscitar o corpo amortecido. No capítulo, ainda em João, observemos, por favor, amados irmãos, João capítulo 10, versículo de número 18, está escrito: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele sofreu antes da cruz, e na cruz plenamente, para garantir redenção de nosso corpo e de nossa alma, punição pelos pecados e livramento da maldição. Mas aquele que sofreu e morreu é também aquele que ressuscitou com poder e glória e vive. Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição, portanto, meus amados irmãos, anuncia 3 maravilhosas bênçãos, e por isso nós temos motivos de nos juntarmos aqui nesta manhã e nos alegrarmos e louvarmos aquele que morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Foi necessário sofrimento, foi necessário sepultamento, e foi necessário também a sua ressurreição, porque através da ressurreição é garantido para nós plena satisfação pelos nossos pecados. Romanos, no capítulo 4, no versículo de número 25, nós lemos o seguinte:
Romanos capítulo 4, versículo 25 está escrito: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus viveu para nos justificar, Jesus morreu numa cruz para nos justificar, e Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos justificar, nos tornar justos aos olhos do Pai. A ressurreição, portanto, irmãos, é uma declaração pública de que a obra de sofrimento e de morte foi aceita pelo Pai. A obra de vida, de sofrimento e morte foi aceita pelo Pai como sacrifício suficiente que garante perdão, reconciliação e vida eterna. Como é que nós sabemos que a vida de Jesus e a morte de Jesus foi suficiente para garantir salvação na vida de todo que crê? Como é que sabemos que a obra foi suficiente? Como é que sabemos que a obra de Jesus foi perfeita para garantir a nossa salvação? Sabe por que sabemos? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou em glória. A prova de que a obra foi aceita, o sacrifício foi recebido como aroma suave e perfeito, garantidor de salvação, de remissão, de libertação, é a ressurreição. Ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou. Por isso que a maioria dos versículos do Novo Testamento atribui a ressurreição ao Pai. O Pai o ressuscitou, o Pai o levantou, porque a obra foi suficiente, perfeita, que garante vitória, salvação. A ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição espiritual. Meus amados irmãos, tudo que Deus quer dar ao seu povo, Ele primeiro dá ao seu Filho. E através do seu Filho, o povo de Deus desfruta das bênçãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo de número 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo em Efésios descreve que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo dentre os mortos garante a nossa ressurreição espiritual. Porque no capítulo de número 2 de Efésios, o apóstolo Paulo vai descrever a nossa morte espiritual, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Observe Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, o que aconteceu? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ressurreição corpórea de Cristo naquela manhã de domingo garante a nossa ressurreição espiritual. Nós fomos libertos da morte definitivamente, porque nós estávamos unidos a Cristo pela fé. E quando Ele morreu, nós morremos, mas também quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos para a glória de Deus. É isso que está sendo afirmado, que a ressurreição de Cristo, ela garante a nossa ressurreição espiritual. Nós ressurgimos dentre os mortos, nós temos vida e vida verdadeira, vida abundante, porque aquele que sofreu e morreu, ao terceiro dia ressuscitou, trazendo para nós justificação e trazendo para nós garantida ressurreição dentre os mortos. É manhã de ressurreição, é manhã de alegria, é manhã de celebração, é manhã de adoração, porque em Cristo nós já ressuscitamos espiritualmente. Mas a ressurreição corpórea de Cristo não apenas garante a nossa ressurreição espiritual, a ressurreição corpórea de Cristo na manhã daquele domingo garante também a nossa ressurreição corpórea no futuro.
Nós somos, irmãos, em Cristo, duplamente ressuscitados. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, é o novo nascimento, é a regeneração. Mas o Senhor faz infinitamente mais. Ele não só dá a ressurreição espiritual, Ele também nos dará uma ressurreição corpórea. Porque a ressurreição corpórea no passado de Cristo garante a nossa ressurreição corpórea no futuro, quando a trombeta tocar e Jesus voltar. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Por favor, observe aí na sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O apóstolo Paulo chama Jesus das primícias. As primícias é um termo que aponta para a ideia do primeiro fruto da safra. Ou seja, o primeiro fruto já surgiu. O melhor fruto já surgiu. O fruto que representa a safra já chegou. Jesus ressuscitou. A safra é a ressurreição dentre os mortos. Mas o primeiro fruto já brotou. O primeiro fruto já garante a boa safra. A safra da ressurreição. Haverá uma ressurreição corpórea, irmãos. E a prova é que o primeiro fruto já surgiu. O melhor fruto já surgiu. A ressurreição corpórea de Cristo no passado garante a nossa ressurreição corpórea no futuro. E esse assunto pode levantar alguns questionamentos. E dentre os questionamentos que surge é o que nós lemos no capítulo 15, verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Em que corpo vem? E aí o apóstolo Paulo responde dizendo que a identidade do corpo será a mesma, mas as suas qualidades serão diferentes. É você mesmo que ressuscitará. A identidade será mantida, mas as qualidades do corpo serão modificadas. Veja o que diz o verso 41. Verso 42. 1 Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Nosso corpo está em corrupção, em decadência. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra. Ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza. Ressuscita em poder. O corpo destituído de qualquer marca de corrupção, de fraqueza, de doença e de morte. É o mesmo corpo, mas um corpo de qualidades poderosas, gloriosas, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a ressurreição corpórea de Cristo garante a nossa ressurreição corpórea no futuro. Teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Os corpos dos justos serão feitos à semelhança do corpo glorioso de Jesus. É o que ele diz no restante desse capítulo, do 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vejam, irmãos, que é um corpo. É espiritual, mas é um corpo. Nós teremos um corpo no estado de glória. Nós não seremos uma alma glorificada, seremos corpos glorificados. Lembra do que Jesus disse em Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus, ao ressuscitar, ele tinha carne, ele tinha ossos, mas o seu corpo era um corpo físico, mas um corpo glorioso. Porque nós teremos um corpo espiritual? Porque é chamado de corpo espiritual. É um corpo espiritual porque estaremos plenamente capacitados a sermos o que Deus estabeleceu para nós, de sermos, que é templo do Espírito Santo. Ou seja, plenamente viveremos esta realidade. Seremos um
templo perfeito do Espírito Santo, porque os nossos corpos e dos nossos corpos serão retirados toda a marca de fraqueza, de corrupção, de desonra. Ressuscita um corpo em fraqueza e em corrupção. Semeia-se um corpo em fraqueza e em corrupção, mas ressuscita um corpo glorioso. É isso que o apóstolo Paulo afirma em Filipenses. Veja aí, por favor, na sua Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos, igreja? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Corpo transformado. Os que morreram, os que foram semeados em fraqueza, em desonra, em corrupção, ressuscitarão em glória e terão um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Talvez você pergunte: quem estiver vivo na hora da ressurreição? O apóstolo Paulo nos responde em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, dizendo: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição garante, a ressurreição corpórea de Cristo no passado garante a ressurreição corpórea dos crentes que morreram, e garante também a transformação dos crentes que estiverem vivos quando a trombeta tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, eu quero caminhar para a conclusão desta meditação, dizendo aqui algumas verdades importantes. Que esta mensagem, que o anúncio da paixão de Cristo, de seu sofrimento, de sua morte e de sua ressurreição, que estas verdades nos conduzam à alegria e à segurança da salvação. Nós temos um Salvador, irmãos, que já manifestou uma obra completa e perfeita para garantir aquilo que anunciamos nessa manhã: a redenção do corpo e da alma, o livramento da punição e de toda maldição. Se de fato acreditamos nestas verdades reveladas por Deus através da sua palavra, a nossa vida precisa estar cada dia marcada pela alegria, porque em Cristo fomos remidos, em Cristo fomos libertos, em Cristo fomos perdoados, em Cristo a justiça de Deus está satisfeita, em Cristo nós já estamos reconciliados com os céus. A nossa salvação está garantida não por nossos méritos, não por nossas obras, não por nosso empenho. A salvação de cada verdadeiro crente está garantida pelo sofrimento, pela morte e pela ressurreição do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Alegre a tua alma, e que em teu coração haja esta plena segurança de que o corpo e a alma foram redimidos, os pecados punidos, da maldição libertos e ressuscitados espiritualmente. Meus amados irmãos, que o anúncio destas verdades nos conduza a servir ao Senhor com alegria. Vejam que o apóstolo Paulo ensina-nos no capítulo 15 de Coríntios, como nós lemos alguns trechos sobre ressurreição, e de que ele afirma claramente pelo Espírito Santo que nossos corpos serão ressuscitados, e se estivermos vivos seremos transformados.
E no final de todo este ensino ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Trabalhe, se esforce, não desista, o seu trabalho não é vão. Você tem um galardão da salvação, do perdão dos pecados, você é herdeiro da ressurreição no último dia. Que esta verdade a respeito da garantida ressurreição corpórea nos estimule a trabalhar, a servir ao Senhor com perseverança, com alegria, porque a recompensa já está preparada e garantida por Jesus Cristo, o ressuscitado. Não desanime, mesmo que os homens não vejam, mesmo que os aplausos não aconteçam, você já é recompensado, galardoado, abençoado. Persevere, não retroceda, não abandone, não desista. Lembre-se da sua herança, do seu galardão. E a herança é gloriosa, é poderosa, é eterna, é indestrutível, é imortal, é vida eterna, é ressurreição verdadeira. Se de fato, irmãos, cremos nessas verdades, que estas verdades nos impulsione a buscar o que é do alto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Lembre-se quem você é. Você é um ressuscitado. Da morte o Senhor te livrou, dos pecados Ele te perdoou, Ele te levantou das trevas para a luz, da escravidão para a libertação, da morte para a vida. Viva uma vida marcada por alguém que busca o que é eterno, o que é celestial. Não estrague, não perca as oportunidades, a sua existência, buscando apenas o que é material, mundano, passageiro. Busque o que é do alto, busque o que é de cima, o que é eterno, porque da morte você já foi resgatado. Se estas verdades estão no seu coração, conforme nos ensina o apóstolo João, no capítulo 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Que estas verdades no nosso coração nos leve a trilhar um caminho de pureza, de santidade, porque o veremos como Ele é, e Ele é santo, Ele é puro. E quem tem essas promessas no coração, aqui e agora, foge do pecado, da impureza, daquilo que não agrada a Deus. E finalmente, que estas verdades possa produzir em nossa alma, em nosso coração, consolo, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras são estas que geram consolo, conforto, alegria na nossa alma? As palavras do ressuscitado, as palavras daquele que sofreu, morreu e ressuscitou. Que estas palavras, as palavras do Evangelho, as boas novas fundamentadas em Cristo Jesus, sejam suficientes para alegrar tua alma, confortar tua vida, alegrar o teu coração. Neste mundo de tanta má notícia, de tantas más informações, de morte, de guerras, de doenças, nós temos conforto, nós temos consolo, nós temos alegria, nós temos esperança, porque aquele que morreu ressuscitou, e Ele morreu em nosso lugar, Ele nos substituiu, para que os pecados fossem punidos, a alma, o corpo fosse redimido, a maldição fosse retirada, e a ressurreição fosse garantida, tanto no espírito como no corpo. Alegra a tua alma, conte as bênçãos. Talvez a gente costuma só perceber o que não temos, mas perceba o que você tem em Cristo Jesus. Amém?
Vamos orar, pedir ao pastor